Bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao final, né, deste 22º Congresso Estadual de Previdência da APPREM. E, com certeza, quem acha que foi sensacional, está sendo sensacional esse congresso. Cadê a manifestação de vocês? Aí, muito bom. E se foi mais incrível do que sensacional? Mais incrível ou sensacional? Tanto faz, né? E eu acho que vai ficar mais ainda sensacional com esta última palestra que será apresentada nesta sequência. E lembrando a todos que depois teremos o sorteio dos brindes, né? Os brindes dos patrocinadores. E a regra, como sempre, né, tem que estar presente. Quem for sorteado tem que estar presente aqui para levar o prêmio. Bem, senhoras e senhores, os agradecimentos a todos vocês. Obrigado sempre também pelo carinho, pela recepção de todos. E com a certeza que a APPREM está cumprindo, com certeza, com excelência, o seu compromisso com todos vocês. Neste ano muito especial em que ela celebra os seus 30 anos de fundação. Um ano muito importante e este congresso, com certeza, ficará marcado, né, também na vida de todos que aqui compareceram. E nesse momento, então, para falar a última palestra, encerrando com o assunto regularidade previdenciária no RPPS, do marco legal à gestão responsável. Convidamos para mediar esta última atividade a Alessandra Semensato, ela que é do Instituto de Guarulhos e também representa a diretoria da APPREM neste último painel, nesta última palestra. Seja muito bem-vindo, Alessandra, obrigado sempre também por seu profissionalismo. Senhoras e senhores, nesse momento vamos receber também calorosamente a nossa palestrante, ela que é a coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal do Departamento de Regimes Próprios, da Secretaria de Regimes Próprios do Ministério da Previdência Social. Convidamos Cláudia Fernanda Item, por favor, ela também que é conhecida de todos vocês. Tenha uma ótima atividade. Aproveite bastante, então, esta última palestra. Alessandra, com você as boas-vindas. Bom dia a todos. Chegamos ao último painel do nosso encontro. Foram 3 dias de muito conhecimento, muita troca, conhecemos pessoas novas, reencontramos os que a gente já conhecia há tempos, não é? Eu sempre falo que a Previdência ela é como uma família gigante, né? A gente entra no ramo, a gente começa a aprender um pouquinho, a gente se apaixona, depois a gente fica viciado, e a gente não consegue mais viver sem, não é verdade? A doutora Cláudia ela vai trazer um tema aqui para a gente, que é muito importante, né? Nossos regimes de previdência eles são muito bem regulamentados, muito bem fiscalizados. A gente lembra lá da finalzinho da década de 90, né, quando o CRP passou a ser um requisito, né? Começou lá em 90, finalzinho 2000, depois da emenda 20, e o CRP foi crescendo e cada vez trazendo mais requisitos que dão até, para quem está na gestão do regime, dão uma certa segurança, né, para a gente continuar no nosso trabalho, já que diversos quesitos, diversas formalidades precisam ser observadas. Então, é muito importante a gente prestar atenção e estar sempre trabalhando junto para que a regularidade do nosso regime seja observada e isso traga tranquilidade para o gestor, para os nossos segurados, especialmente, para o prefeito, né, e para todos os órgãos de fiscalização, para a gente poder facilitar também um pouco a vida do pessoal que fiscaliza a gente, não é? Eu vou ler para vocês um currículo da doutora Cláudia. Vamos lá. Doutora Cláudia Fernanda Item, falei certo, doutora? Item, coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público, Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, advogada com pós-graduação em Direito Processual Civil, especialização em Direito Previdenciário do Servidor Público e MBA em Cooperativismo de Crédito. Certificação CGR-PPS, Certificação de Gestores de Regime Próprio de Previdência Social, a PIMEC,
certificação ICSS, Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social, com ênfase em administração, e certificação profissional RPPS Dirigente Avançado. É membro da Comissão Permanente de Acompanhamento de Ações Judiciais Relevantes, COPA-JURI, e membro suplente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, CNRPPS. Vamos dar as boas-vindas mais uma vez à doutora Cláudia, uma excelente palestra para nós. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom ver essa sala cheia no último dia de evento, numa cidade tão linda, né? E, Alessandra, obrigada. Alessandra é da velha geração dos regimes próprios também, né? Uma excelente gestora. Primeira vez que eu estou aqui em Campos do Jordão, cheguei ontem, 10 da noite, e vou embora logo em seguida. Em razão de outras agendas, não consegui ficar com vocês durante os 3 dias, mas não faltarão outras oportunidades, certamente. Esse congresso aqui da APPREM é o 22º, né, Sirleide? E, embora eu não tenha participado dos anteriores, a gente acompanha à distância, e pelo menos nos últimos eventos eu vi que a palestra se encerrava com alguma coisa motivacional, não é? E esse ano o Daniel falou, não vai ter motivacional, mas tem programa de regularidade previdenciária. Gente, tem motivação maior... Tem motivação maior do que ter um CRP regular, administrativo. Então, motivação de todos nós tem que ser, né, a nossa motivação. E o que a gente busca diariamente é isso, né, é a regularidade previdenciária. Então, temos que estar motivados, né, Alessandra? Porque, olhando lá o CADPREV, né, quem acompanha, assim, periodicamente, que busca uma manutenção da regularidade, é uma alegria, não é? Olhar que está ali, está verdinho, está regular, passou 6 meses, vou emitir um novo CRP, porque quando não temos um certificado de regularidade previdenciária, o prefeito vai cobrar, né? É muito custoso o CRP, né? Então, é uma motivação também a gente estar falando desse tema. Estamos falando, sim, cada vez mais, e não pode ser diferente, até pelo momento em que nós vivemos. A Alessandra lembrou muito bem do CRP, que já existe há muitos anos, né, há décadas, só que ele passou por um período longo de judicialização, que fragilizou muito a boa gestão previdenciária, e nós vamos falar um pouco disso nesta palestra de regularidade previdenciária no RPPS, do marco legal a uma gestão responsável. Vamos iniciar falando um pouco dos princípios da regularidade previdenciária. Quais são os principais princípios? Por que a gente fala tanto do CRP? Por que a gente fala tanto da regularidade previdenciária? Porque ela busca a proteção dos benefícios previdenciários, a proteção do pagamento desses benefícios dos atuais aposentados e pensionistas e dos segurados que contribuem todos os meses para que no futuro, quando chegar a vez dele, tenha uma aposentadoria concedida. Então, ele tem que ter uma tranquilidade ao longo da sua vida contributiva, de que ele tem, sim, um regime próprio que está bem gerido, que ele é regular, que ele cumpre as normas e que ele concede benefícios na forma da lei. E o CRP é isso, né? É um instrumento que atesta que o ente federativo está cumprindo com as normas constitucionais e legais voltadas a uma boa gestão previdenciária.
e dá segurança para o servidor, né, vai dar uma tranquilidade maior para o servidor, vai contribuir com a sustentabilidade da Previdência, que é o nosso maior desafio. Né, a imensa maioria, 99,8% dos regimes próprios do Brasil, possuem déficit atuarial e possuem um grande desafio do equacionamento desse déficit. Anualmente, regimes próprios precisam fazer a avaliação atuarial, o cálculo atuarial. E vocês veem que o desafio de administrar esse déficit, de equacionar esse déficit, de implementar o plano de equacionamento do déficit, é um desafio que está no dia a dia. Né? Precisam discutir com o Poder Executivo para fazer a implantação desse plano de equacionamento. Então, o CRP, que é esse instrumento que atesta que o ente está cumprindo com as normas, ele tende a propiciar também uma sustentabilidade desse regime. Por quê? A partir do momento que o ente federativo cumpre as normas legais e constitucionais voltadas a uma boa gestão previdenciária, ele vai equacionar esse déficit, ele vai buscar medidas para equacionar esse déficit. Ele vai discutir uma reforma da Previdência, ele vai implementar aquele plano de equacionamento que a avaliação atuarial apontou como devida e vai contribuir também para o equilíbrio das contas públicas como um todo. Quem aqui não viu já, ou se não é a situação do seu próprio ente federativo, vir uma avaliação atuarial, da situação atuarial, financeira e atuarial do regime próprio, com um plano de equacionamento que dá uma alíquota de 50%, 60%, 70%. Será que é exequível essa alíquota? Será que o ente federativo, adotando de fato essa alíquota, será que não vai comprometer as contas públicas? Então, é essa reflexão, e o CRP, ele vem propiciar isso, a adoção e o cumprimento das normas, sustentabilidade do regime próprio, com o equilíbrio das contas públicas, para que o Executivo tenha condições de implementar aquele plano de equacionamento, visando a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro e atuarial, que é o princípio constitucional, que é o norte, que é a nossa missão alcançar, que está previsto lá no artigo 40 da Constituição Federal. E para que isso tudo? Para pagar benefício previdenciário, que é a razão de existir dos regimes próprios de previdência social. Para isso, para ter um CRP emitido, são 22 critérios que devem ser observados, que estão lá no CADPREV. Já foram, Alessandra, 35 critérios. Depois passou para 33, depois passou para 28, depois 25, hoje são 22 critérios. Mas porque está mais fácil, está mais simples? Não, simplesmente porque nós fizemos uma reorganização dos critérios, né, visando otimizar, facilitar, e esses critérios aqui, os 22, são o que entendemos no momento necessários para que o ente federativo demonstre essas boas práticas de gestão e que ele atende às normas constitucionais e legais. Então, está mais enxuto o extrato previdenciário, sem deixar de considerar aspectos e normas importantes e indispensáveis para essa boa gestão previdenciária. Esses 22 critérios estão lá no CADPREV. E aí, falando também desse marco legal do CRP, que é muito importante, esse resgate, né? A Alessandra falou muito bem, né? No final do anos 90, começamos a falar mais do CRP, né, que a gente brinca, embora a gente continue, né, com 20 e poucos anos, né, Lúcia? 20 e poucos anos, a gente tem 20 anos de amizade, mas já tem 20 anos de serviço de RPPS também. Então, o tempo vai passando, né?
Mas é importante que vocês que chegaram agora no regime próprio, ou igual a Alessandra, que está há muitos anos já em regime próprio também, façamos o resgate. Aonde que está previsto o CRP? Onde ele foi criado? Por que ele foi criado, a gente já viu o princípio dele e qual é o objetivo do CRP. Mas aonde nasceu esse certificado de regularidade previdenciária? A Lei 9717, lá de 1998, tratou, lá no artigo 7º, das consequências para o ente federativo que não cumprir as normas estabelecidas na lei que trata da organização e de funcionamento dos regimes próprios, que é a Lei 9717. Doutora Magadá tem uma cadeira aqui, se precisar. Então, a Lei 9717 já prevê aqui que o descumprimento, né, das disposições desta lei, lá de 98, vai acarretar o quê? Na suspensão do ente federativo de receber transferências voluntárias da União, ele fica impedido de celebrar acordos, convênios com a União. Então, tem essas implicações previstas lá, desde 98, no artigo 7º da Lei 9717. Mas essa lei falou do CRP? Não falou do CRP. Ela falou das consequências que o ente federativo tem, caso ele não cumpra com a lei que trata da organização e do funcionamento dos regimes próprios e previdência social. Aí veio, em 2001, o decreto 3.788, ele estabeleceu o instrumento para verificar se o ente está cumprindo ou não com as normas legais e constitucionais voltadas à gestão do regime próprio. E ele instituiu o CRP como esse instrumento de implementação do artigo 7º, porque o artigo 7º só falou das implicações, mas não falou do instrumento. Então, em 2001, o decreto instituiu esse instrumento e ali nasceu o CRP que a gente fala, que tanto buscamos, né, RPPS, entes federativos. Depois, a Lei 13.846, de 2019, incluiu também a competência fiscalizatória da União e a previsão de emissão do CRP pela União. Tá? Então, deu um fortalecimento do marco normativo, a Lei 13.846. Para quem não lembra, esta Lei 13.846, de 2019, foi a mesma lei que trouxe a obrigatoriedade daquelas exigências dos gestores, dos conselheiros, dos membros de comitê de investimentos, de ter certificação profissional, de dirigente ter nível superior, de cumprir com aqueles critérios de declaração de antecedentes. Foi essa mesma lei que incluiu o artigo 8º-B na Lei 9717. E esta lei também, então, incluiu a competência fiscalizatória da União e também prevê que cabe à União a emissão desse CRP, fortalecendo, então, o marco normativo que trata do certificado de regularidade previdenciária. Depois, com a emenda constitucional 103 de 2019, nós tivemos também um marco muito forte sobre o CRP em relação ao artigo 9º da emenda constitucional, que recepcionou expressamente a Lei 9717, lá de 98, como a norma que vai tratar dos regimes próprios, enquanto não for editada
uma outra norma, que é a que se refere ao parágrafo 22 do artigo 40, com a redação que a emenda constitucional também trouxe. Ou seja, a emenda constitucional prevê que terá uma nova lei complementar que vai tratar dos regimes próprios. Essa lei existe? Ainda não existe. Mas enquanto ela não existir, a própria emenda constitucional recepcionou a Lei 9717 como essa lei. Ou seja, ela elevou o status da Lei Complementar 9717 para um status constitucional, a partir do momento que ela recepciona essa lei, enquanto não tiver uma outra lei complementar que ela mesma, a própria emenda, estabelece que terá. E as sanções, então, que antes estavam previstas apenas no artigo 40, a emenda constitucional também trouxe previsto no texto constitucional. Lembra o artigo 7º da Lei 9717, que nós vimos que traz lá expressamente: o ente federativo que descumprir as normas da Lei 9717 fica suspenso de receber transferências voluntárias da União, firmar contratos, convênios. Agora, essa previsão está também na Constituição Federal. A emenda constitucional 103, lá em 2019, inseriu o inciso 13 no artigo 167 da Constituição Federal e trouxe essas implicações para o texto constitucional. Ou seja, fortaleceu mais uma vez esse marco normativo da regularidade previdenciária, da necessidade do ente federativo que optou por ter um regime próprio, né, porque foi uma opção dele instituir o regime próprio, enquanto poderia, agora não pode mais, fortaleceu essa obrigatoriedade dele, que decidiu instituir, cumprir com as regras voltadas a uma boa gestão previdenciária. Então, deu mais esse fortalecimento. Com isso, nós tivemos, em meados de 2024, a apreciação dessa matéria do CRP pelo STF. Nós passamos 2 décadas com o problema da judicialização do CRP. Foram 2 décadas, e esse problema começou, Alessandra, ali em 2021, basicamente, de forma, assim, um marco mais normativo, né? Começou basicamente a partir daí, porque o CRP foi instituído por um decreto. A gente viu que ele foi instituído pelo decreto 3.788. E os entes federativos recorriam ao judiciário, alegando, em resumo, o CRP foi instituído por um decreto, não foi por lei, e não cabe a ele atribuir implicações aqui para o ente federativo. Eu instituí o meu regime próprio e eu que cuido dele. E atrasava repasse, né, ou algum outro critério que ele não cumpria, recorria ao judiciário e ganhava uma liminar e ganhava um CRP judicial. Ficou nessa discussão por praticamente 2 décadas. É constitucional o papel da União de fiscalizar os regimes próprios? É constitucional o papel, a competência da União de emitir o CRP? Essa discussão ficou por 2 décadas praticamente. E foi 2 décadas que os números mostram extremamente nocivos aos regimes próprios. Nós temos no Brasil 2.132 regimes próprios ativos. Todos os estados e aproximadamente 40% dos municípios têm regime próprio de previdência social.
Desses 2.132, nós chegamos a ter 38% desses entes federativos com CRP judicial. Um número bastante elevado, esse número de data 2024, antes do julgamento pelo STF. E quando o município tinha alguma dificuldade, qualquer dificuldade que fosse, sempre vinha alguém dando aquela sugestão, né, aquela orientação mais imediatista, né? Entra com a liminar, busca aqui um CRP no judiciário. E o que acontecia? Eu vou deixar aqui, porque eu imagino que nessa plateia tem alguns casos que já tiveram CRP judicial ou que ainda tem. Estou vendo aqui Serra, né, que o diga, né? E está regular hoje em dia, né, Serra? O município buscava o CRP judicial, muitas vezes, por um critério, que era, via de regra, caráter contributivo, por falta de repasse, e depois que ele conseguia um CRP judicial, vocês acham que ele teria pressa de manter regular todos os outros critérios? Ele teria pressa em fazer o parcelamento ou em regularizar aquele repasse que estava em atraso? Eu venho de ente federativo também, né? Eu costumo falar nas minhas palestras. CRP administrativo, ao longo de todo o histórico daquele regime próprio. Diversos atrasos no repasse de contribuição. Mas se não fosse o CRP, o município não teria pressa em fazer o parcelamento. E o parcelamento é possível, né? A norma prevê isso. Né? É possível fazer o parcelamento. Mas ele fazia o parcelamento porque o CRP ia vencer. E muitos entes federativos alcançavam o CRP judicial e não tinha pressa em repassar nenhum valor e nem parcelar nenhum valor. Então, o STF concluiu no final de 2024, né, julgou no final de 2024, o tema 968, né, que foi muito falado ao longo dos anos, ficou 7-4 o julgamento final pela constitucionalidade do papel da União de fiscalizar os regimes próprios, de emitir o certificado de regularidade previdenciária. Depois teve embargos de declaração, alguns entes federativos ainda atuaram nesse processo. Em meados do ano passado, esse processo transitou em julgado, e nós já temos diversos CRPs judiciais já baixados. Tá? Nós falamos que 34% dos entes chegaram a ter CRP judicial. Hoje, eu tirei um relatório ainda ontem, e nós estamos com 22% hoje, com CRP judicial ainda. Aí vocês vão dizer, mas por que alguns já perderam, outros não perderam? Então, não é o Ministério da Previdência Social que vai cancelar o CRP automaticamente. Nós apenas cumprimos decisões judiciais, tanto de emissão quanto de cancelamento. Tá? Então, depende da atuação do judiciário, depende de cada juiz. Algumas ações já estão, né, na instância superior, nos tribunais regionais. Então, nós recebemos lá e damos cumprimento. E eu tenho recebido quase diariamente ações judiciais para dar cumprimento na baixa. Ainda ontem foram 3 que foram recebidos. E quem representa a União nesses processos é a Advocacia Geral da União, né? Não é o Ministério da Previdência Social não tem essa competência de atuar no processo diretamente. O que nós fizemos é elaborar os subsídios para a União, e a União, então, junta nos processos. Então, toda ação proposta que envolve regime próprio, que envolve o CRP, a AGU nos contata e a gente elabora essa nota técnica, essa manifestação, para a AGU utilizar na defesa da União.
E estamos fazendo, então, estamos recebendo essas decisões e estamos fazendo a baixa desses CRPs, e já foram vários cancelados. Tem vários ainda assim, mas muitos já foram cancelados. E aí a gente deixa aqui, né, uma pergunta assim, para análise de vocês mesmos, né? Se o município já teve convênio parado, transferência voluntária dificultada por falta de CRP. Porque o município, às vezes, não tem esse dia a dia da Previdência, não vai estar envolvido nesse dia a dia, mas quando fica sem CRP, eles vão ligar para o regime próprio. Não vão ligar? A advogada do município aqui confirmando. Vai dizer, porque eu estou com transferência voluntária aqui para receber, mas está bloqueado. É porque está com falta de CRP. Quem ainda tem CRP judicial, orientamos a já buscar a regularização dos critérios, para quando esse CRP for cancelado, vocês já poder transformá-lo em administrativo. Ou antes dele ser cancelado, vocês já tenham condições de deixá-lo em administrativo, para não ficar dependendo de uma decisão judicial que o STF já julgou o mérito, né, que já julgou, que já declarou que aquilo é constitucional, e a tendência é outros tantos CRPs continuarem caindo. Ah, mas eu nunca mais vou poder discutir o CRP judicialmente? Vai poder, o judiciário está aí para isso, mas o STF, na tese de julgamento, né, já definiu, já delimitou, que ainda cabe, né, apreciação judicial nos casos em que a União está dizendo que tem déficit e o ente federativo vai demonstrar de forma técnica que ele não tem déficit. Ou ele vai demonstrar que aquilo que o Ministério está exigindo dele, que ele equacione aquele déficit, aquele plano que o Ministério está estabelecendo para ele para equacionar o déficit, o ente federativo vai dizer, olha, eu tenho aqui um plano alternativo que vai atingir o mesmo objetivo que o Ministério está estipulando na norma. Então, a medida que o Ministério está estabelecendo é impertinente. Aí o Judiciário vai fazer essa análise. Mas tem um percurso muito grande por aí, né, porque, como falamos, né, quase a totalidade dos regimes próprios tem déficit atuarial, então precisa equacionar o déficit, mas o STF deixou isso, né, que ainda cabe essa discussão judicial para isso. O Ministério está dizendo que tem, mas você demonstra que não tem. Só que essa demonstração tem que ser feita de forma técnica, e não mais uma simples alegação, que era o que ocorria enquanto o STF não julgava a constitucionalidade desse CRP. E do marco legal aqui, a gestão é responsável. Então, o CRP, ele vai muito além do que aquele certificado que vocês emitem lá no CADPREV. Né? A cada 6 meses que vocês vão lá, renovam e baixam, ele acaba demonstrando a maturidade daquele regime próprio. Que aquele regime próprio está regular, que ele está observando as normas constitucionais e legais, que ele está cumprindo as regras, que ele está conforme, que ele está encaminhando os demonstrativos de forma tempestiva, no prazo que o Ministério estabelece, que os investimentos, que os recursos dos regimes próprios estão bem aplicados, estão aplicados na forma da resolução, hoje 5272 do Conselho Monetário Nacional, que os dados são fidedignos e que ele busca uma sustentabilidade daquele regime, adotando medidas efetivas para o equacionamento do déficit existente, que ele concede benefícios de acordo com a lei. Então, mostra uma maturidade que aquele regime próprio ele está bem gerido e ele segue com as regras, cumprindo com as regras. O julgamento da constitucionalidade do CRP, ele marca uma virada. Então, o que antes
era um correr atrás do certificado. Fiquei sem CRP. O que eu posso fazer? Vou para o judiciário tentar uma liminar, e o juiz, né, como o STF ainda não tinha definido por essa constitucionalidade, facilmente o juiz dava uma liminar. Então, era quem podia ter uma solução mais rápida e achando que aquilo seria bom para o regime próprio e para o próprio ente federativo, e o tempo mostrou que não foi bom. Pelo contrário, hoje, para vocês terem uma ideia, a maioria dos CRPs que estão sendo cancelados, o município tem débito de mais de 10 anos. Ele está tendo que parcelar uma dívida muito grande, além de outras pendências que ficaram por muitos anos. Então, a conta chegou, assim, ele tem que fazer o pagamento, né, desses débitos passados, sejam eles de 1, de 5 ou de 10 anos, que ficou no esquecimento. Nós recebemos prefeitos lá, prefeitos novos, que entraram com o CRP judicial, o CRP foi cancelado, ele não tinha conhecimento de dívidas passadas, e agora ele tem que parcelar esse débito. E ele vem por um marco, né, esse marco da regularidade previdenciária, e não só o alcance da regularidade previdenciária, mas a manutenção da regularidade. Então, estamos num período mais forte, mais consistente nessa busca no alcance e na manutenção da regularidade previdenciária. Então, menos improviso, mais previsibilidade e menos judicialização. Outro ponto que nós observamos muito lá, e que os entes federativos que tinham CRP judicial, eles não acompanhavam nenhum dos critérios. Então, tem critérios lá dos 22, que às vezes tinha empresa contratada para fazer avaliação atuarial, anualmente, e preencher o demonstrativo de resultados da avaliação atuarial e encaminhar. E não era feito. Mas o CRP não cobrava, aquele critério estava amparado por uma decisão judicial, o prestador de serviço não fazia, embora contratado para aquilo, o prefeito não cobrava, porque o CRP judicial é renovado automaticamente, e aí agora cancela o CRP, as pendências têm que ser sanadas desde a origem. Então, pessoal, um alerta, quem ainda tem CRP judicial, vejam tudo que tem de pendência e já busquem essa regularidade. Quem tem CRP administrativo, que é a maioria, mantenham a regularidade, porque vale a pena, vocês vão ver que é um novo momento, né? A gente tem que focar nessa regularidade, focar na manutenção da regularidade, que nós vamos ter regimes próprios muito mais bem geridos daqui adiante, no contexto geral desses 2.132, a gente tem um cenário bastante promissor com essa regularidade previdenciária, agora confirmado pelo STF, esse instrumento que nós temos, que é o CRP. O CRP, então, é um instrumento de indução de boas práticas de gestão previdenciária, e é uma conquista do segmento. Vejam que, se não tivesse o CRP, pensem vocês no seu RPPS, vocês estão ali no dia a dia. Se não fosse o CRP, como estaria a gestão do seu regime próprio? O que teria de recurso acumulado? O que teria de transparência? O que teria de regularidade? O que teria de conformidade ou não? Se não tivesse o CRP. Então, ela é um instrumento muito positivo, é uma conquista do segmento. A judicialização demonstra, né, a fragilidade da gestão, né, a falta de conformidade, de observância das normas, e agora a gente também tem uma possibilidade, um marco também, que foi a instituição do Programa de Regularidade Previdenciário, que foi publicado
através de uma portaria, foi instituída através de uma portaria publicada no dia 15 de outubro do ano passado, a instituição do Programa de Regularidade Previdenciária, que foi criado justamente para que todos os regimes próprios, o Programa de Regularidade Previdenciária não é apenas para quem tem CRP judicial, não é apenas para quem perdeu o CRP judicial. Ele é possível para todos os municípios, para todos os entes federativos que têm regime próprio. Eu tenho CRP administrativo, mas eventualmente eu posso ter alguma dificuldade, o município pode ter alguma dificuldade momentânea de cumprir com algum critério. Ele vai poder fazer uso do Programa de Regularidade Previdenciário para não ficar sem o CRP. Então, esse programa, ele é facultativo para todos, mas quem desejar fazer uso do parcelamento especial da Emenda Constitucional 136, a adesão é obrigatória. Parcelamento especial da Emenda Constitucional 136, publicada em agosto do ano passado, veio também numa excelente hora, porque falei para vocês que tem muito ente perdendo o CRP judicial e que tem muito débito passado, muito débito acumulado. Essa emenda constitucional possibilita que o ente federativo parcele os seus débitos até a competência agosto de 2025 em até 300 vezes. É bom para o regime próprio? Não é bom para o regime próprio, mas considerem esse passado, todo esse passado que nós falamos, né, de entes com 10 anos, 15 anos de um CRP judicial, que não fazia repasse, que pagava pela metade, pagava quando queria, acumulou um débito muito grande. Cidades grandes, aqui do estado de São Paulo, inclusive, com débito acumulado de bilhão, que se fosse para ele parcelar em 60 meses, não ia dar, mesmo o município que é de médio porte. Agora, em 300 vezes, ele tem uma opção de fazer esse parcelamento e regularizar os débitos do passado, de 10, 15, 20 anos para trás. Mas, para isso, qual é a diferença desse parcelamento especial do anterior? Por exemplo, quem está mais tempo, o anterior, lá de 2021, da Emenda Constitucional 113, o prazo, né, porque aquele é até 240 meses, esse possibilita até 300 vezes, mas esse parcelamento colocou uma condição. O ente vai ter que aderir ao programa de regularidade. E ele vai aderir ao programa de regularidade e ele vai se comprometer a manter esse CRP vigente, a adotar boas práticas de gestão. Se ele desejar fazer novos parcelamentos, ele vai precisar comprovar que não tem capacidade orçamentária e financeira. Ele adere a essas condições e ele faz esse parcelamento especial. Uma outra grande diferença, né, que eu destaco aqui, tem outras, né, mas assim, uma outra grande diferença é que as parcelas desse acordo de parcelamento da Emenda Constitucional 136, elas já são descontadas direto do Fundo de Participação dos Municípios. Os outros parcelamentos, o Fundo de Participação dos Municípios era uma garantia. Em caso de inadimplência, assinava aquele termo, RPPS tinha que ir lá no Banco do Brasil, pedir para o gerente descontar, só que às vezes o município ligava antes para o gerente, né, já pedia para transferir antes, ou exonerava o gestor que fazia isso, tem relatos disso também. Agora não tem mais isso, não tem mais cobrança, retém direto do Fundo de Participação, o Banco do Brasil retém direto e repassa para o RPPS. Então, é
uma forma, né? Não é uma garantia, retenção direta, mas já é mais fácil de manter esse parcelamento em dia, regular, e que o repasse vai chegar no regime próprio e não virar, né, parcelamentos de reparcelamentos. Já está ocorrendo essa retenção e o RPPS já recebe esse valor direto do Banco do Brasil. Então, é um parcelamento diferenciado, Alessandra, e já é um parcelamento que conseguimos vincular com uma responsabilidade previdenciária. Quando a PEC, foi a PEC 66, que originou, então, a emenda constitucional 136. Quando estava tramitando a PEC 66, nós fizemos uma visita lá para o relator, à época, do projeto, e nós sugerimos incluir esse requisito, essa condição, para que o ente federativo que venha aderir ao parcelamento especial faça adesão ao programa de regularidade previdenciária. Então, esses fatos normativos ocorreram muito próximos, né? O julgamento da constitucionalidade do CRP, o início da queda dos CRPs judiciais, a janela de oportunidades do parcelamento especial da emenda constitucional 136, e, paralelo a isso, o Ministério da Previdência institui um programa de regularidade. Então, a hora é agora de manter essa regularidade, buscar quem ainda não tem e manter essa regularidade dali adiante. Atenção a quem vai desejar fazer o parcelamento especial e ainda não fez. É até 31 de agosto deste ano. E não é um prazo estabelecido pelo Ministério da Previdência Social. Está expresso na emenda constitucional. Então, não tem prorrogação. Quem desejar fazer é até 31 de agosto deste ano. E a emenda constitucional também impõe uma outra condição, além de aderir ao programa de regularidade. Impõe que o ente federativo comprove que fez a reforma da Previdência igual ou assemelhada, muito próxima às regras da União. Essa análise de regras iguais ou muito próximas à da União são feitas lá pela Secretaria de Regime Próprio Complementar. Nós fizemos a análise regra por regra. Então, é uma condição do parcelamento especial. Quem fizer o parcelamento especial e não comprovar a reforma ampla, com regra, no mínimo, assemelhada à da União, vai ter esse parcelamento suspenso. Tá? É importante isso também. Esse programa de regularidade foi construído, pensado já, enquanto tivesse esse julgamento, né, pelo STF, a gente já vinha pensando nesse programa, e depois, ainda mais, nós impulsionamos lá a instituição desse programa de regularidade, mas a gente já vinha discutindo essa medida. Submetemos a proposta ao CNRPPS, o Conselho Nacional dos Regimes Próprios, né, que é o conselho que integra a estrutura do Ministério da Previdência Social, que tem por competência aprovar os atos que o Ministério propõe, e aprovou por unanimidade esse programa. E quando nós construímos esses programas, nós estabelecemos algumas diretrizes para eles. Então, esse programa está orientado pelo princípio da sustentabilidade econômica, financeira, orçamentária do ente federativo e a sustentabilidade, equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social. Naquele sentido que eu comentei com vocês, não adianta mandar uma conta de 80% para o RPPS, de um plano de equacionamento de 100%, se o orçamento do município não comporta aquele pagamento.
Então, tem que ter uma análise casada da situação econômica, financeira, orçamentária do ente federativo para o alcance da sustentabilidade do equilíbrio financeiro e atuarial que a Constituição Federal impõe, né, impõe para cumprimento de observância obrigatória para todos. Resolução das pendências para emissão regular do CRP e a manutenção da conformidade. Esse programa de regularidade, muito importante, pessoal, ele possibilita que o ente federativo tenha direito a um CRP emitido pela via emergencial, porque ele precisa de um prazo maior para se adequar aos 22 critérios. Quem aderir a esse programa pode ter direito a um CRP emergencial, que tem validade também de 6 meses, e aí o município vai ter um prazo maior para se adequar às outras regras. Mas tem uma condição para a emissão do primeiro CRP emergencial. Ele tem que ter todos os débitos pagos ou parcelados. Não tem emissão de CRP emergencial com débito que não esteja parcelado. Essa é a condição. Outra oportunidade, a gente trata do programa como um todo, detalhamento, mas qualquer dúvida, né, vocês nos procurem também, tem informações no site, mas ele está estruturado por módulos e fases. Então, é uma oportunidade de quem não tem CRP hoje vigente, buscar essa regularidade aderindo a esse programa, não ficar sem CRP e ter um prazo maior para regularizar essas pendências. E um ponto muito importante, esse programa de regularidade, ele não é um programa de emissão de CRP emergencial, é um programa de regularidade previdenciária. Então, é possível ter direito a um CRP emergencial? É possível, mas o ente vai ter que cumprir com os requisitos de cada fase do programa. E não ter débito é um deles. Não ter débito em aberto, né? Está devendo? Está parcelado? Se não está parcelado, não vai ter emissão de CRP emergencial. Outros critérios, ele está estruturado em fases e níveis, então, para os outros critérios, ele pode alcançar um prazo maior para cumprimento. Adesão obrigatória para quem celebrar o parcelamento da emenda constitucional 136, para os demais é facultativa. Vou dar um exemplo aqui do que tem acontecido adesões, Alessandra. Mudou o conselho deliberativo, ou mudaram membros do conselho fiscal, por exemplo, ou do comitê de investimentos. E os conselheiros ainda não cumpriram com a maioria deles estar certificado, que é aquela condição do artigo 8º-B da Lei 9717. Ingressaram agora, o CRP logo vai vencer e não cumpriu com esse critério. O ente federativo vai poder aderir ao programa de regularidade, conseguir um CRP emergencial por 6 meses, e em 6 meses dá tempo hábil para aquele conselho cumprir com o requisito, com o quórum mínimo de certificação. Então, o programa foi pensado nisso também. Como falado, ele está estruturado por módulos e fases, com prazos e requisitos diferenciados para cada critério. Então, o município está com dificuldade ou atrasou, não tomou as medidas no prazo certo para regularizar a previdência complementar, por exemplo. Ele pode aderir ao programa de regularidade e ficar com 6 meses com CRP emergencial e ter tempo hábil para essa regularização. Então, ele foi estruturado em módulos e fases justamente para que todos possam alcançar a regularidade, todos possam fazer uso do programa para alcançar a regularidade. Para isso, tem que ter, se tiver débito, tem que estar tudo parcelado.
sujeito à evolução permanente, revisão periódica e aperfeiçoamento para cumprimento da finalidade. Então, esse programa tem essas diretrizes. A finalidade dele é o alcance e manutenção da regularidade previdenciária, para que tenhamos um novo marco, um novo cenário dos RPPS Brasil afora, e a gente já tem notado, através dos números, que já tem uma melhora muito grande, tem muitos bilhões sendo parcelados, tá? Débitos antigos que, se não fosse a queda do CRP judicial, dificilmente seriam pagos, e a gente vê um novo marco. Então, esse programa, ele foi estruturado hoje, diante do cenário atual, e ele está passível de revisão, né, de acordo com a finalidade do programa, de acordo com a necessidade dos entes federativos, de acordo com as condições de cada tempo. Então, está sujeito à atualização, sempre visando a melhoria, a atualização e o objetivo, a finalidade do programa, que é a regularidade. Aqui é só uma reflexão final, né, que a gente está nesse momento, e a gente já fala disso há muito tempo, tá? Quem nos acompanha há mais tempo, muito antes desse julgamento pelo STF, a gente já vem falando da importância da regularidade previdenciária. Muitos entes federativos já entendiam essa importância, tinham o judicial, já desistiam do judicial e resgatavam o CRP administrativo, porque a previdência requer uma profissionalização. Não tem mais como dar jeito, não tem mais como ficar no judiciário, empurrando, não pagando, não parcelando. A previdência requer fortalecimento e sustentabilidade. O servidor que está lá contribuindo dia a dia, ele quer uma segurança, né, uma tranquilidade de que aquele regime próprio, ele está bem gerido. E também é importante que ele participe da gestão do seu regime próprio. Se não for no conselho, mas que ele acompanhe, né? Por isso é importante a transparência. O envio das informações, mandar pelo site, publicar no site. O servidor acompanhe também o dia a dia do seu regime próprio. Afinal, o ente federativo escolheu instituir regime próprio de previdência social. Então, é o seu regime. Não vai achar culpado lá que é culpa do regime geral. O regime geral tem os problemas deles. Então, instituir um regime próprio, vamos fazer a boa gestão, cada qual do seu regime. Gestão, né? Então, visando, né, isso, né, uma previdência mais profissional. A gente já vinha falando esses dias aqui com a Lúcia. Discutir uma reforma da previdência hoje, num ente federativo, requer uma discussão mais aprofundada. Os conselheiros estão estudando, eles precisam estar certificados. Mas não é uma certificação só para cumprir uma exigência de lei, porque eu preciso ter um certificado para cumprir aquele critério de CRP. Aproveitem a oportunidade de entender a Previdência. Isso está acontecendo, está tendo mais discussões produtivas, todo mundo ganha com isso. O conselheiro se inteira mais da gestão, ele vai contribuir com uma discussão muito mais produtiva nas reuniões dos conselhos. Então, é importante isso, e é o que a Previdência requer, essa profissionalização. E quando vão discutir um tema, seja ele a reforma, seja ele as avaliações que são anuais, avaliações atuariais, sejam ele relatório de gestão, nunca esqueçam que o artigo 40 da Constituição Federal prevê que é observância obrigatória de todos os entes federativos com regime próprio o cumprimento do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, temos que focar nisso permanentemente, e é o nosso grande desafio, o alcance da sustentabilidade desse regime próprio. Gestão previdenciária, governança, regularidade previdenciária, conscientização e participação. A motivação do gestor público. E aí eu fechei com a questão, com a brincadeira que eu fiz no início, né? Então,
geralmente é a palestra de motivação, mas, assim, a motivação do gestor público tem que ser, né, alcançar, conseguir e não perder o CRP. Diante de todas as implicações que a gente viu até agora, e não só o CRP como um simples certificado, mas que vocês compreendam a finalidade e a importância que ele tem. Cada qual tem a sua realidade no seu regime próprio e façam essa reflexão. O seu CRP é judicial, e como está a gestão? Eu estou sem CRP vigente, então é porque tem alguma pendência. Eu tenho CRP administrativo, eu preciso manter. Essa é a finalidade, essa tem que ser a nossa motivação, e é para isso que estão aqui também se capacitando dia a dia. Agradeço a atenção de todos, agradeço a APPREM e parabenizo, né, 30 anos de história, é um marco aí, parabéns a toda a diretoria da APPREM, muito obrigada. Pessoal, como sempre, a doutora Cláudia traz muita informação importante em todas as apresentações que ela faz aqui pela APPREM. Quem acompanha durante, né, no decorrer dos tempos, aí sempre viu que as palestras da doutora Cláudia trouxeram informações fundamentais para a gente, né? Eu falei no início, né? É tão gostoso quando a gente abre lá o CADPREV e olha, está tudo assim, ó, regular, 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 regular. Aí tem um dia que você abre e tem lá, irregular. Meu Deus do céu. O que eu faço? Nossa, você já pensou se você ficar sem CRP? O prefeito come minha alma, se eu não, né? A alma é de menos, né? Então, assim, o CRP, eu reforço o que eu falei já no início, ele é um instrumento que dá tranquilidade para a gente fazer a gestão responsável e profissional dos nossos regimes de previdência. E isso vem cada dia mais se aperfeiçoando, né? O instrumento de controle, as certificações, a gente trabalha... Sempre foi cultura do regime próprio trabalhar com o conhecimento. A educação previdenciária já está lá na nossa veia, desde que a gente entra, né? Então, assim, tudo que foi falado aqui, tudo que a gente viu nesses dias de congresso, só reforçou ainda mais a nossa vontade de continuar fazendo uma gestão responsável e levando cada vez mais os nossos regimes de previdência para cima, para o sucesso. Muito obrigada pela presença de todos. Agora a gente vai partir para o sorteio dos brindes, mas antes disso, eu gostaria de entregar para a doutora Cláudia mais uma vez, né? Uma pequena lembrança da APPREM. Agradeço, em nome da APPREM, a disponibilidade da doutora Cláudia, como sempre.